'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my Com você! Tudo bem, pessoal? Chegamos na aula de número 5, hein? Aula 5 de Eletrodinâmica, playlist fantástica daqui, do canal do professor Ariomar. Sejam todos bem-vindos à casa de vocês. Pessoal, aula número 5. O que vamos falar no dia de hoje? Hoje vai ser tensão e potência elétrica, tá? Vai ser uma aula rápida, vamos tentar fazer em 10 minutos. Mas, ó, antes de iniciar, compartilhe com seus amigos, dá um like, ajuda o canal aqui a crescer, beleza? Então bora pra aula que vai ser massa pra caramba! The motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. É isso aí, meu povo, bora aprender, que é sempre importante aprender, bora aprender, uhul! Porque hoje é dia de tensão elétrica e potência elétrica. Show! Esse cara bonito aí, ó. Professor Ariomar. Eu mesmo. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Quando eu falo de potência elétrica e tensão elétrica, eu tenho que falar dessas três letrinhas. DDP. Significa diferença de potencial. Diferença de potencial nada mais é do que uma diferença, ou seja, uma subtração entre esses termos. Então, se é uma subtração, eu vou ter que subtrair termos. Quais são eles? Veja bem. Eu tenho aqui, ó, 3 fios. Nesses 3 fios, eu vou colocar 2 fusíveis nas pontas. Onde eu vou chamar esse do meio de neutro e os outros 2 de fase. Um vai ter uma fase de 110 positivo e outra vai ter uma fase de menos 110. Portanto, ó, olha lá, 0 volts no neutro, fase, mais 110, menos 110. Tudo bem? Show. Tudo bom. Agora, vamos trazer uma tomada. Ó, tomada daquelas antigaças, né? Mas tudo bem. Eu vou ligar um polo no menos 110 e o outro polo no neutro. Primeira situação. Segunda situação. Vou ligar o outro no outro. Agora, mas antes tem que falar um detalhe, né? Qual vai ser a tensão dessa tomada? Vai ser a tensão do maior menos do menor. Porque maior, nesse caso, é 0. E o menor, menos 110. Então, a diferença de potencial vai ser de 110 volts. Beleza? Show. Para a segunda situação. Segunda situação. Eu vou ligar no 110 positivo com 0. O maior é 110. O menor é 0. Então a diferença de potencial é de 110. Show. Agora eu vou ligar fase 110 e fase menos 110. Portanto, a diferença de potencial entre os dois vai ser de quanto? 220. Por quê? Porque 110 menos 110 é igual a 220. Simples, né, meus alunos? Muito simples, né? Agora vamos pensar da seguinte forma. Eu vou ter essas 3 situações. Claro, eu tenho essas 3 situações distintas. 3 situações. Se eu tenho essas 3 situações e eu tenho esses fusíveis aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Aqui, ó. Eu tenho esse fusível e esse fusível. Observe que esse primeiro aqui, ele está ligado com esta tomada e essa tomada. Já o segundo está ligado na terceira e está ligado na primeira. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desarmar esse primeiro. Desarmando esse primeiro, quem é que vai deixar de funcionar? Exatamente quem está ligado nele. Ou seja, esses camaradas aqui. O segundo e o terceiro. O primeiro continua funcionando normalmente. Ok. Show de bola. Aqui vai virar 0. E aqui, consequentemente, vai virar 0. Porque só tem terra. Então não tem eliminação. E aí, vamos continuar com esse primeiro camarada aqui e vamos ligar essa lâmpada. Veja bem. Ligando aqui, eu vou ter os elétrons,
Ou lembra daquela aula, lá no início da nossa playlist, onde eu estava falando de corrente elétrica? E a corrente elétrica é o fluxo contrário dos elétrons. Os elétrons sempre vão para onde? Para o positivo. Sempre do negativo para o positivo. Então, os elétrons vão fazer esse caminho. Corrente elétrica faz o quê? O inverso. Corrente elétrica sempre vai em busca do negativo. Ele sai do positivo e vai para o negativo. Os elétrons saem do negativo e vai para o positivo. Então, eu vou ter este caminho aqui, certo? Esse caminho aqui. Consequentemente, essa lâmpada vai acender. Simples. É muito simples a ideia. E aí, se ela acendeu, eu tenho que pensar que existe tensão. Se existe tensão, tem energia elétrica. Se tem energia elétrica, também tem carga. Tendo carga, tem corrente. Então, como é que eu vou calcular esta energia aqui? Esta energia aqui, com base na carga e com base na tensão. Qual vai ser a situação? Vai ser essa. Vem comigo, ó. U é igual a variação da energia dividido pela variação de carga. DDP, diferença de potencial. Energia potencial elétrica. E, finalmente, quantidade de carga elétrica. Simples. No sistema internacional, a gente reconhece o volts, que nada mais é do que joules por ampere. Mas peraí, professor. Peraí. Aqui é carga. Aqui é carga. Carga, eu me lembro que o senhor me ensinou que é coulomb. E de fato é coulomb. Por que apareceu o ampere? Isso aqui. Vamos lá para frente, você vai descobrir. Ó. Vem comigo. Mesma equação. Mesma equação. Agora, eu tenho que pensar em potência elétrica. Potência é energia dividido pelo tempo. Por quê? E quanto maior o tempo de uso, maior o tempo de uso, esse aparelho vai gastar mais energia? Lógico, é fato. Então, tempo tem uma relação direta com a energia e com a potência dela. Beleza? Então, veja bem. Se potência é energia sobre tempo, eu posso pensar que energia é o U sobre U vezes Q, ou Q vezes U. Beleza? Agora, esse camaradinho aqui, bem legal, ó, carga sobre tempo é corrente. Ou seja, carga sobre tempo é corrente. Portanto, carga sobre tempo sendo corrente, eu sei então que potência vai ser a corrente elétrica que passa nessa secção, passa por esse camarada, multiplicado com a tensão elétrica, ou seja, com a diferença de potencial. E aí eu consigo achar que potência elétrica é o π. Piu, 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 piu. Pessoal, olha que barulhinho bacana. Piu. Lembrou de pintinho, né? Pintinho não faz piu? Beleza. Pensou em potência elétrica? Pensa no piu. Ó, já vou dar um spoiler, hein? A próxima aula de número 6 eu vou mostrar para vocês 3 tipos de pintinhos, tá? Pintinho normal, faz piu, o pintinho caipira e, finalmente, o pintinho mal educado. Pega essas 3 aqui, ó, você vai lembrar dessas potências. Só que é só para a próxima aula. É spoiler. Vem comigo, ó. Potência elétrica, então, tem uma coisa direcionada à corrente. Corrente, tensão. Portanto, eu tenho que a potência vai ser a variação de energia sobre o tempo. E esta variação de energia é dada em joules por segundo. Joules, energia, tempo em segundos. Joules por segundo, então, é watts no sistema internacional. Watts. Tem gente que chama de watt. Fica esse critério, tá? Fica esse critério. Então, potência elétrica, sendo π, é ampere vezes volt, que é a mesma coisa que watt. Então, watts eu posso pensar que é joules por segundo ou ampere vezes volts. Beleza, meu povo? Então, quando a gente fala de potência, dá para a gente falar de energia também, né? Sendo energia é a potência multiplicada
pelo tempo de uso, que a gente chama de quilowatt-hora. Potência, energia sobre o tempo. Então, energia é potência vezes o tempo. Se eu tenho 1 kWh, eu tenho 1 kW vezes 1 hora. Só que 1 hora, lembra no sistema internacional que era joules por segundo? Então, essa 1 hora eu tenho que transformar em segundos. Lembrando que existem esses subs múltiplos aqui, ó, de quilo é 10 a terceira, mega 10 a sexta, giga 10 a nona, tera 10 a 12. Quilo é 10 a terceira. Então, 1 quilo vai ficar 1 vezes 10 a terceira, certo? Watts, vezes 1 hora. Só que 1 hora são quantos segundos? Muito bem, 3.600 segundos, porque é 60 vezes 60. 3.600 segundos, o que equivale a 3,6 vezes 10 à terceira. Aí, meus queridos, 10 à terceira vezes 10 à terceira, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 3,6 vezes 10 à sexta. Bom, você já percebeu que esse 10 à sexta é o mesmo que está aqui, né? Não é verdade? Então, a gente pode chamar esse 10 à sexta ali em cima de mega. Ou seja, 1 kWh equivale a 3,6 megajoules. Bacana, né? Vamos para o exercício. Não, exercícios importantes. Olha só, esse exercício aqui. A figura representa o esquema simplificado de um circuito elétrico de uma instalação residencial. Um gerador bifásico produz uma diferença de potencial DDP de 220 volts. Verdade, porque menos 110 para 110 dá 220. Entre as fases 110 e menos 110. E uma DDP de 110 volts. Beleza? Entre o neutro e cada uma das fases. No circuito estão ligados 2 fusíveis e 3 aparelhos elétricos com respectivas potências nominais indicadas na figura. Admitindo que o aparelho funciona simultaneamente durante 2 horas. 2 horas. Calcule a quantidade de energia elétrica consumida em kWh. Beleza. E depois, a capacidade mínima dos fusíveis em ampere. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 800 watts a cafeteira, 3.300 watts o chuveiro, 2.200 watts o forno. Repara que a cafeteira só está ligada entre 0, que é o neutro, e 110 positivo. Então ele tem uma diferença de potencial de 110. Repare que o forno tem uma diferença de potencial também de 110. Já o chuveiro, ele tem uma diferença de potencial de 220, porque está entre menos 110 e 110, 220. Tudo bem? À frente. Desta forma, eu vou calcular aqui, ó, a energia elétrica em quilowatt consumida em 2 horas. Qual vai ser a potência total? Vai ser a soma de todos os aparelhos juntos. 880, 2.200 e 3.300. Isso vai me dar um total de 6.380 watts. Se eu uso em 2 horas, eu tenho que multiplicar pelo tempo de 2 horas. Ou seja, vai dar um total de 6,38 vezes 10 quilo, né? 6,38 quilo vezes 2 vai dar 12,76 kWh. Pronto. Pronto. Já achei a potência. Agora eu tenho que pensar no fusível. Bom, para pensar no fusível, vamos calcular a corrente nos aparelhos. Vamos lá. Corrente nos aparelhos. Primeiro, vamos pegar, lembrar aqui o pio, né? Ou PUI. A ordem dos fatores altera o produto. Mas é interessante você entender isso aqui. E eu posso ver que I é igual a P sobre U. Se I é igual a P sobre U, eu posso analisar que a cafeteira, a corrente da cafeteira, vai ser 880 dividido por 110, porque a diferença de potencial entre um e outro é 110, dando um valor de 8 amperes. Show! Depois, eu posso calcular a do forno. O forno vai ser 2.200
dividido também por 110, porque essa é a diferença de potencial, que me dá um total de 20 amperes. Portanto, aqui eu tenho 20 amperes. Agora eu quero que você entenda o seguinte, meus queridos. Se eu pensar nesse nó, só nesse nó, você consegue entender que está saindo 8 amperes aqui. Aqui eu vou ter uma outra corrente e aqui vai ter outra corrente entrando. Porque de acordo com a lei de Kirchhoff, isso aqui é uma aula mais para frente, mas eu vou já adiantar para você. A soma das correntes que entram em um nó é exatamente igual à soma das correntes que saem de um nó. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem de um nó. Ou seja, se aqui entrou 8 e aqui também está saindo para o chuveiro, eu posso afirmar que aqui nesse ponto, nesse pontinho aqui em cima, ó, vou rabiscar aqui de novo, ó, esse aqui vai ser o somatório de 8 mais a corrente do chuveiro. Enquanto que nessa parte aqui, ó, nesse nó, aqui onde está entrando 8 e saindo 20, aqui vai ter que ter alguém entrando para dar 20. Então é fácil ver que aqui eu vou ter 12. Por que 12? Porque está entrando 12 pelo neutro, 8 vindo da cafeteira, saindo 20, porque 8 mais 12 tem que dar 20. Beleza? Ok. Mas vamos agora fazer o cálculo do chuveiro. Por um chuveiro vai ser 3.300, que é a potência, dividido pela tensão, que é 220 agora. Observe que tem menos 10 até 110, 220, que me dá um total de 15 amperes. Então aqui eu tenho 15 amperes. Pessoal, veja bem. Nesse nó, que eu pintei aqui de vermelho aqui em cima, ó, aqui em cima. Aqui ele está me dizendo que é 15. 15 e 8. Então aqui nesse primeiro tem que dar quanto? Tem que dar um valor que é o somatório de todos. Então veja bem, ó. Vamos lá. Na fase mais 110, tá vindo para cá, ó. Tem que ser o somatório desses dois caras. 8 mais 15, que é igual a 23. Show! Enquanto que o que vem do menos 110 é 20 e 15. Portanto, aqui 20 mais 15 vai dar 35 amperes. Enquanto que no fio neutro, quem está entrando? 8. Quem está saindo? Quem está saindo é 20. Então, para entrar alguém para dar 20, tem que ser quanto? Tem que ser 12. Portanto, eu vou ter essa situação. 8 mais 12, 20. 20 menos 8, 12. Ou simplesmente neutro mais 23 igual a 35. E o neutro vai ser 12. Simples, né? Show de bola! Aê! Chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha resolvido todas as dúvidas de vocês. Aguardo vocês para a aula de número 6. Tá? Fiquem com Deus. Bons estudos. Tchau!